50 anos atrás, um homem decifrou o código para gerar energia renovável gratuita em seu próprio quintal, usando nada mais do que uma pilha de galhos. Seu sistema gerou água fervente por 18 meses seguidos. Produziu gás suficiente para abastecer sua cozinha por um ano inteiro. Carregou suas baterias, alimentou suas luzes e forneceu combustível para 60 milhas de autonomia em sua van. E o único subproduto de todo o processo foi um fertilizante tão potente que lhe permitiu cultivar frutas tropicais em um solo tão pobre que era considerado biologicamente morto. O sistema quase desafiava as leis da física. Jornalistas voaram de todo o mundo para documentá-lo. A Reader's Digest publicou uma matéria especial, e seu livro vendeu mais de 100 mil cópias. Um especialista em energia da época chegou a proclamar famosamente que ele havia descoberto o futuro da produção de fertilizantes e de energia combinados em um único e elegante ciclo. Mas então, a tecnologia desapareceu. Esta é a história do Biomiler, a tecnologia esquecida que transforma uma pilha de madeira em uma estação de energia de quintal. E por quê? 50 anos depois, quase ninguém a está usando. Em 1964, Jean Pain e sua esposa Ida foram encarregados da gestão de uma floresta de 590 acres na região de Var, no sul da França. Este não era um paraíso exuberante, era um barril de pólvora. O governo francês, aterrorizado com os incêndios de verão que poderiam destruir vilarejos inteiros, exigiu que os gestores florestais criassem aceiros. Jean de repente se viu soterrado sob montanhas de mato e vegetação rasteira. Para o governo, esse era um enorme problema de descarte que exigia transporte e queima-caros. Para Jean, parecia uma oportunidade inexplorada para a autossuficiência. Seu primeiro experimento foi modesto. Ele usou madeira triturada como cama para suas cabras, o que eliminou a necessidade de comprar palha cara. Não apenas economizou dinheiro, mas as cabras também pareceram visivelmente mais saudáveis. E quando ele aplicou a cama usada em sua horta, os resultados o surpreenderam. Em solo dolomítico seco e arenoso, do tipo onde nada cresce, ele cultivou melancias, tomateiros de 2 metros de altura e chuchu, uma cabaça tropical das Índias Ocidentais. As plantas até extraíam umidade diretamente do próprio composto, então ele não precisava regá-las. Sua horta estava florescendo, mas ele também reconheceu outra observação importante que se tornaria seu maior legado. Ele notou que, quando começou a empilhar madeira triturada em grandes montes e a saturá-los com água, suas pilhas de compostagem geravam uma quantidade considerável de calor. Um calor que era sustentado, mensurável e extraível, independentemente da estação ou do clima. O que Jean havia descoberto por acaso era algo que os jardineiros entendiam superficialmente desde o século XVII. 300 anos atrás, agricultores comerciais franceses construíam canteiros quentes de esterco em decomposição para cultivar vegetais durante o inverno. Jardineiros britânicos usaram o mesmo princípio para cultivar abacaxis um século depois. Mas o que Jean estava prestes a fazer com esse poder era em uma escala totalmente diferente. Ele não queria aquecer uma bandeja de mudas, ele queria aquecer uma casa. E enterrado em algum lugar, dentro daquele monte apodrecido de lascas de madeira, estava o mecanismo exato que lhe permitiria fazer isso. Para entender o que Jean construiu, primeiro você precisa entender o que estava acontecendo dentro daquele monte. Quando material orgânico, como lascas de madeira, restos de comida ou esterco, é reunido em uma pilha e mantido úmido, os micro-organismos iniciam a decomposição aeróbica. Eles decompõem o material, convertendo-o em composto enquanto liberam dióxido de carbono, amônio e quantidades significativas de calor. 35 pés cúbicos de material em decomposição ativa podem gerar até 2.500 quilocalorias por dia.
Para colocar isso em contexto, é energia suficiente para levar 8 galões de água à fervura completa, todos os dias. No início da década de 1970, Jean havia ido além dos montes de teste retangulares. A estrutura a que ele chegou era circular, uma forma que retinha o calor enquanto permitia que a reação de compostagem no centro ocorresse com força total. Dentro de 40 toneladas de lascas de madeira densamente compactadas e saturadas de água, ele enrolou 650 pés de tubulação de polietileno em um circuito contínuo. Água subterrânea fria era bombeada em uma extremidade desse tubo, e quando emergia da outra extremidade, havia atingido 140 graus Fahrenheit. O sistema produziu isso a uma taxa de 1 galão por minuto continuamente por 18 meses. Essa produção foi suficiente para aquecer sua casa de 1.000 pés quadrados e fornecer água quente na torneira 24 horas por dia em todas as estações, sem nenhuma fonte de energia externa. Mas Jean não havia terminado, nem de longe. Enterrado dentro do monte havia um tanque de aço selado de 140 pés cúbicos, preenchido com uma pasta de resíduos de madeira mais finos. À medida que o material em seu interior se decompunha anaerobicamente, liberava gás metano, que Jean capturava em uma série de câmaras de ar de caminhão dispostas ao lado do monte. Em 90 dias, o tanque produziu quase 1.800 pés cúbicos de gás, combustível suficiente para fazer funcionar o fogão e o forno de sua cozinha por um ano inteiro. O gás restante alimentava um gerador. A produção era modesta, cerca de 100 watts, mas suficiente para carregar um banco de baterias e iluminar sua casa de 5 quartos. Jean então comprimiu o gás excedente em 2 cilindros montados no teto de sua van Citroën, dando-lhe 60 milhas de autonomia no veículo. Mas a recompensa final aconteceu quando o calor finalmente parou, 18 meses depois. Quando Jean desmontou suas pilhas, ele não ficou com cinzas ou lixo. Ele ficou com humus, um fertilizante concentrado e denso em nutrientes que era biologicamente superior a qualquer coisa vendida em um centro de jardinagem. Ele usou esse ouro negro para cultivar 1.000 metros quadrados de vegetais nas montanhas, sem nunca usar uma gota de fertilizante químico ou mesmo irrigação. O humus era tão rico em matéria orgânica que retinha cada gota da névoa da montanha, alimentando suas plantas durante os rigorosos verões mediterrâneos. Ele havia criado um sistema onde a saída de um processo era a entrada perfeita para o próximo. Jean Pain passou 15 anos construindo algo de que o mundo genuinamente precisava. Ele havia desenvolvido e divulgado o BioMiller durante a crise do petróleo na década de 1970, um período em que governos e instituições de pesquisa buscavam genuinamente alternativas aos combustíveis fósseis. Mas, no início da década de 1980, os preços do petróleo haviam se estabilizado. A urgência política havia se dissipado e o incentivo econômico para financiar sistemas de energia que ninguém poderia possuir ou controlar havia evaporado quase da noite para o dia. O BioMiller foi enterrado pela conveniência da era dos combustíveis fósseis. Nós nos tornamos uma sociedade de consumidores em vez de produtores, trocando nossa independência pelo clique de um interruptor de termostato. Mas os mesmos problemas que Jean tentava resolver nos anos 70 nunca desapareceram. Em 2024, a família europeia média gastou mais de 2.000 euros anualmente com energia. No Reino Unido, o teto do preço da energia subiu mais de 300%, em comparação com os níveis pré-crise. Nos Estados Unidos, os custos de energia residencial aumentaram mais de 30% entre 2019 e 2023, com previsões projetando aumentos contínuos ao longo da década. Enquanto isso, os preços dos fertilizantes atingiram máximas históricas após interrupções na cadeia de suprimentos e conflitos globais, com os custos dos fertilizantes nitrogenados subindo mais de 200% entre 2020 e 2022,
antes de se recuperarem parcialmente. Para qualquer pessoa que gerencie terras, cultive alimentos ou simplesmente aqueça uma casa, as condições no século XXI parecem quase idênticas àquelas que fizeram o trabalho de Jean Pain parecer urgente na década de 1970. Com toda a promessa que o Biomiller demonstra, faz você se perguntar: por que nem todos estão construindo um? Bem, para começar, construir um biomiller funcional requer terra, não um pequeno quintal e não um jardim suburbano. O sistema de Jean consumia 40 toneladas de lascas de madeira, e obter esse volume de material requer acesso a uma floresta. A construção em si também é um trabalho físico pesado. Triturar madeira, transportar material, assentar tubos, saturar o monte e monitorar os níveis de umidade. Jean fez isso com sua esposa como parte de seu estilo de vida. Não é um projeto de fim de semana, e também não é um projeto que recompensa a impaciência. O sistema requer paciência, pois a população microbiana precisa de tempo para se estabelecer, e a temperatura interna sobe gradualmente ao longo das primeiras semanas antes de se estabilizar. Qualquer pessoa que espere resultados instantâneos abandonará o sistema muito antes que ele prove seu valor. E para aqueles em ambientes urbanos ou suburbanos, a aplicação realista dos princípios de Jean Pain é simplesmente irrealista. É fácil ver por que governos ou empresas também não impulsionam esse tipo de solução. Ao contrário da energia solar, eólica ou geotérmica, não há uma indústria multibilionária para apoiar isso. Não há benefícios corporativos ou dinheiro a ser ganho. Apenas um cara na floresta fazendo combustível a partir de galhos apodrecidos. O biomiller nunca se tornou uma solução de energia convencional, mas o trabalho de Jean Pain não desapareceu totalmente. Passou a circular na obscuridade, da maneira que o conhecimento não patenteável tende a fazer, levado adiante por praticantes que valorizavam a função em vez do reconhecimento. Na França e na Alemanha rurais, um pequeno número de gestores florestais continuou aplicando seus princípios de compostagem para a remediação do solo durante as décadas de 1980 e 90. Em comunidades de permacultura em toda a Europa, América do Norte e Austrália, o biomiller tornou-se um ponto de referência para o design de sistemas integrados de terra. O livro de Galen Brown, de 2014, The Compost Powered Water Heater, também ajudou a introduzir a tecnologia a uma nova geração de proprietários rurais e construtores off-grid. E lentamente, o interesse se intensificou de forma mensurável. Estamos vendo o biomiller se integrar a soluções de baixa tecnologia ainda mais avançadas. Imagine um biomiller conectado a um motor Stirling, um dispositivo que converte uma diferença de temperatura em movimento mecânico. Temos a tecnologia para não apenas extrair calor e gás, mas também eletricidade real da decomposição de uma pilha de madeira. A pesquisa em sistemas micro-CHP está apontando de volta para os mesmos princípios sobre os quais Jean Pain falava em alto e bom som nos anos 70. Hoje, também estamos vendo uma mudança na forma como vemos os fluxos de resíduos em nossas cidades. Agora existem projetos analisando como usar as enormes quantidades de borra de café produzida por áreas metropolitanas para alimentar biomillers urbanos. A borra de café é rica em nitrogênio e energia, tornando-a um turbocompressor ideal para um reator de lascas de madeira. Quando olhamos para os relatórios de pesquisa provenientes da rede global de ecovilas e experimentos industriais hoje, vemos que o biomiller está sendo reinventado para uma nova era. Está sendo chamado de oxidação biológica e está sendo testado com tudo, desde borra de café até lixo municipal. Mas aqui está a parte que deveria deixá-lo genuinamente irritado. Atualmente vivemos em um mundo onde pagamos taxas de descarte para nos livrarmos de resíduos de madeira. Gastamos milhões de dólares dos contribuintes para limpar o mato das rodovias,
para evitar incêndios, e, em seguida, pagamos novamente para enterrar esse mato em um aterro sanitário onde ele apodrece e produz gases de efeito estufa prejudiciais. O biomiler vira todo esse sistema quebrado de cabeça para baixo. Ele transforma um passivo, o combustível para incêndios florestais, em um ativo que fornece aquecimento residencial e segurança alimentar. Se você é um pequeno agricultor ou proprietário de terras, provavelmente está sentado em uma mina de ouro de energia que atualmente está pagando para outra pessoa levar embora. A pesquisa prova que uma pilha padrão, com cerca de 5 metros de diâmetro, pode produzir calor suficiente para sustentar uma casa de 1.500 pés quadrados durante um inverno rigoroso. Nas taxas atuais de serviços públicos, essa pilha não é apenas madeira. É um cheque de 4 dígitos depositado em sua conta bancária todos os anos. Mas há um segredo técnico que muitas pessoas erram quando tentam replicar o trabalho de Jean. A pesquisa mostra que a variável mais crítica é o tamanho da partícula. Se as lascas de madeira forem muito grandes, a área de superfície não será grande o suficiente para as bactérias prosperarem. Se forem muito pequenas, a pilha se compacta tão firmemente que o oxigênio não consegue entrar. As bactérias aeróbicas morrem e tudo começa a cheirar como um pântano. Jean encontrou a zona de cachinhos dourados, o tamanho perfeito da lasca que permitia que a pilha respirasse enquanto mantinha densidade suficiente para reter o calor. A pergunta que Jean Pain nunca conseguiu responder totalmente, porque a crise do petróleo terminou antes que o mundo tivesse que levá-lo a sério, é se as condições que tornam seu sistema mais valioso serão finalmente aquelas que o tornarão mais usado. Jean faleceu em 1981, exatamente quando o mundo estava redobrando a aposta na era do consumo. Ele não viveu para ver a internet, onde seus projetos agora são baixados por milhares de pessoas todos os meses. Ele não viveu para ver o movimento pelo direito ao reparo ou o aumento da vida off-grid. Mas seu legado está mais vivo hoje do que durante sua matéria na Reader's Digest. Nós somos a geração que tem que resolver o quebra-cabeça da energia. E temos que fazer isso sem o luxo do petróleo barato e infinito. O biomiler representa algo genuinamente raro no mundo da energia renovável. Um sistema comprovado e completo, construído a partir de materiais que não podem ter preços inacessíveis, produzindo calor, combustível e fertilidade do solo simultaneamente. Se esta história de transformar uma simples pilha de madeira em uma estação de energia de quintal mudou a maneira como você olha para os recursos ao seu redor, por favor, inscreva-se e curta o canal. Dedicamo-nos a descobrir a história e a tecnologia que o mundo tentou enterrar. Vamos plantar as sementes para um futuro autossuficiente juntos. O próximo tesouro oculto da inovação será revelado em breve.